Boa tarde, eu sou a Ieda Costa, sou terapeuta integrativa e ajudo mulheres a diminuir de 30% a 100% a procrastinação e avançar na sua carreira. Como a gente vai trabalhar para fazer isso? Eu sou especialista em leitura corporal. Então, a gente vai fazer isso através da análise de caráter, análise dos traços de caráter. E o que é a análise de traços de caráter? Quando Freud atendia, lá naquele período, ele tinha um aluno que se chamava Lowenz. E o Lowenz percebeu que as pessoas tinham algumas similaridades através do corpo, não só da mente. Então ele começou a estudar isso, estudar as pessoas através do formato corporal. E aí ele percebeu que todos nós temos 5 traços de caráter. Esses 5 traços de caráter, ele deu o nome de os nomes diferentes, esquisitinhos, mas a gente vai manter por respeito até e para homenagem àqueles que já começaram, com essa análise, a gente vai manter, que são esquizoide, oral, psico, masoca e rígido. Todos nós temos os 5 traços de caráter. Esses traços de caráter, o que o Lowenz percebeu? Que eles nos trazem dores e recursos. Como dores e recursos? Se eles estiverem, se a gente estiver organizada com os nossos traços de caráter, eles vão nos dar possibilidades e vão nos dar ferramentas para nos desenvolver cada vez mais. Mas se estivermos presos em algumas dores dos traços, a gente não consegue sair dali. E isso me encantou grandemente, porque eu percebi que muitas vezes eu me esforçava para fazer determinadas coisas, às vezes até por comparação. Então você fala, mas fulano fez, por que eu não estou conseguindo fazer? Mas fulano conseguiu, e por que para mim é diferente? Não, se um consegue, eu consigo. Nem sempre é assim, porque através da análise corporal, Lowenz foi percebendo, e depois vários outros autores foram dando continuidade a isso, e foi percebendo que nós somos diferentes, depende daquilo que aconteceu com a gente no nosso período de formação. E qual é o período de formação? Desde o momento da nossa concepção, em que estamos lá guardadinhos dentro do útero da mamãe, até os 6, 7 anos de idade. Esse processo, que é o processo de mielinização da nossa coluna, enquanto isso está acontecendo, está sendo formado os nossos traços de caráter. Então, por exemplo, o esquizoide. O esquizoide é o primeiro traço a ser formado. Quando ele se forma? Desde o período gestacional, quando o nenenzinho está lá dentro da barriguinha da mamãe, até ali, vamos dizer, 10, 20, até um mês, vamos dizer, depois de nascido. E por que acontece essas mielinizações? Por que acontece de formar esse traço? Todos nós vivemos, todos nós que estamos aqui, passamos por processos
nenhum deles é culpa da nossa mamãe ou culpa do nosso papai, esses processos que nós acabamos adquirindo para o nosso corpo, porque sempre que o papai e a mamãe está nos cuidando, ele está fazendo o melhor que pode, o melhor que ele sabe. Porém, algumas vezes é até um processo involuntário. Por exemplo, no caso do esquizoide, o bebê está guardado dentro da barriguinha da mamãe. Quando esse bebê está guardadinho dentro da barriga da mamãe, ele está lá dentro, protegidinho, dentro do útero. O útero é um lugar onde está cheio de sangue, é um lugar onde ele fica ali confortável. Se estiver tudo correndo tranquilo. Eu sou mamãe de 2 filhos, então eu já passei por esse processo, já passei pelo processo de ser a filha e depois de ser a mãe. Então, assim, quando o bebê tá lá dentro, não tem como a mamãe passar por 9 meses de gestação sem passar por nenhum momento em que ela tenha alguma preocupação, tem algum momento de incerteza. São 9 meses, é um período muito grande. Então, quando tá tudo tranquilo com esse bebê, o útero tá lá cheio de sangue, o bebê tá lá bem confortável. Mas quando a mamãe passa por algum momento dentro do que o bebê tá no útero, a mamãe tá gestante, o bebê tá dentro do útero, e a mamãe por acaso ela pensa, sei lá, vamos pensar uma coisa bem comum. Meu Deus, como vai ser esse parto? É uma coisa normal de se pensar. Se a mamãe tem muito medo, alguma coisa assim, ou, por exemplo, o papai está desempregado, e agora? Como vai ser? No momento que a mamãe se preocupa mais desse jeito assim, ela sente o bebê, o útero, onde o bebezinho está lá guardado, ele vai ficar mais durinho e ele vai ficar mais sem sangue. O bebê sente isso. O útero fica mais duro, o sangue para tanto de circular e o bebê sente, né, que ficou esquisito, ficou diferente. O bebê estava lá se mexendo, tudo. De repente o bebê para, porque ele sente assim, que toda vez que ele se mexe, o bebê vai lá, se mexe, a mamãe lembra, nossa, o papai está desempregado e esse neném vai nascer, como vai ser? Se veio esse momento, gente, não é toda vez que o bebê se mexe. Se o bebê está lá se mexendo, a mamãe está tranquila, está de boa, não está pensando em nada, não vai ficar durinho. E se ficar durinho, gente, é porque é o processo, no meio dessa gravidez de 9 meses, vão ter momentos que vai acontecer isso. Só que o bebê, ele interpreta que tudo é com ele, mesmo não sendo. Então, o que vai acontecer? Quando ele sentir que o útero está mais durinho, ele vai ficar bem paradinho. Ele vai ficar bem paradinho porque ele vai pensar assim, gente, é tudo, nossa, se eu me mexer, toda vez que eu me mexo, o útero fica duro, então eu vou parar de me mexer. E ele para de se mexer, a mamãe esquece e o útero volta a ficar gostosinho. E beleza, gravidez que segue. Esse é o momento que vai se formando o traço esquizoide. E não é culpa da mamãe, porque a mamãe é um ser humano e todo mundo passa por momentos em que acontece algum desgaste no meio dessa gravidez. Até você pensar, meu Deus, como vai ser esse parto e tal, que é normal pensar, o neném tá lá dentro, vai ter que sair. E aí, nesse momento em que você tem uma angústia ali, você para, seu foco vai para aquele lugar, você sente que sua barriga ficou um pouquinho diferente ali. Então, o bebê vai parar de mexer e depois ele vai voltando. Quando essa criança nasce, como vai ser essa criança? Vai ser aquela criança mais quietinha,
que vai gostar de ficar mais na dela, mais isoladinha. Como é o corpinho? Mais magrinho. Normalmente tem, sabe aquela criancinha bem magrinha, de óculos, bem na dela, bem quietinha, que pensa muito? Esse é o esquizoide. Ele é todo voltado para a cabeça. Então, o que ele vai fazer? Vai levar desde a barriguinha, vai levar todo o sangue para a parte mental. Então, é uma pessoa muito mais criativa, vamos dizer assim, os nerds, muito mais voltado para o esquizoide, que é aquela pessoa que se comporta mais ela, com o mundo dela. Esse é o esquizoide, o primeiro traço a se formar. O segundo traço a se formar é o oral. E qual é o momento que o oral se forma? Gente, esse não é um estudo novo, tá? Eu tô trazendo isso porque isso me impactou demais na minha vida e isso vai ajudar todas vocês a sair desse processo de procrastinação. Por quê? Porque você vai entender como você funciona. Então você vai parar de se comparar e você vai buscar os seus recursos. É isso que a gente vai trabalhar. Quando eu descobri isso, eu falei, isso não pode ficar só comigo. Isso precisa ser passado para quem precisa saber sobre isso. Eu precisava e você também precisa. O oral, ele é o segundo traço a ser formado. Se forma o oral a partir do momento da amamentação, onde o bebê sai do útero, agora é aquele bebezinho que está no seu colo. Tá, e por que vai causar a dor do oral? Vai causar a dor se você tiver com aquele bebezinho, mas você tá com aquele bebezinho, por exemplo, amamentando, mas é uma amamentação desconectada. Sabe quando você coloca o peito e isso, tudo que eu digo, é o sentir do serzinho que tá ali com você. Não é que você faz isso de má, que você é mamãe. Não, você não é má. Você tá fazendo aquilo que você sabe. Agora você tá tendo a oportunidade de aprender algo mais. Então esse bebê tá no colinho, mas ele tá desconectado da mamãe. A mamãe coloca ele aqui para amamentar, mas ela não olha para ele, ela não olha nos olhos deles, ele não sente que ele tá com você, ele tá ali. Ou então, sabe aquela mãe que põe e fica assim, ó, a criança não sente conexão. Isso é o que a criança percebe. A criança não percebe que ela tá conectada com você. Sabe quando a mãe, por qualquer motivo, gente, às vezes coloca ali no sofá ou em alguma coisa, uma almofadinha e coloca uma madeira e sai? Ou coloca uma madeira e fica falando com fulano? A criança não sente que você tá com ela. Então, a dor do oral é uma dor de abandono. Ela se sente abandonada. Não é que você a abandonou. Não, você tá ali com ela. Mas ela precisa daquele... Tanto que agora, né, gente? Quando eu tive meus filhos, eu não tive essa oportunidade de... O pai tá lá, ver o nascimento, ter tudo aquilo, pegar a criança, colocar. Eu não tive. Hoje é muito mais comum e isso é ótimo. O bebê nasce, já coloca aqui no colinho. Isso é maravilhoso. Então a criança se sente pertencendo, né? Então a dor do oral é a dor do abandono. E a dor do esquizoide é a dor da rejeição. Ele sente que ele está sendo rejeitado, o esquizoide. Tipo, eu vou parar de me mexer aqui no útero, voltando lá um pouquinho, vou parar de me mexer aqui no útero, porque quando eu me mexo fica ruim. Então eu vou parar de me mexer, porque daí fica bom. Então ele subentende lá que é melhor ele não aparecer. Então ele se sente rejeitado. Já o oral é diferente, ele se sente abandonado. Conectou e desconectou. Conectou, pegou, sentiu com ele, depois
abandona. O oral sente essa dor de abandono. O terceiro traço é o psíquico. Aí o psíquico, ele vai começar a ser formado a partir do momento dos primeiros passinhos ali. Então aí o oral para, né, ali mais ou menos vai entrando, um vai deixando e o outro traço vai entrando. Só que lembrando que todos nós temos os 5. Independente da mãe que você teve, do pai que você teve, os 5 traços você tem. O psíquico, ele vai sentir, ele vai começar a aparecer nos primeiros passos ali. Por quê? Ele vai sentir assim, sabe aquela criança que começa a fazer alguma coisa, chega alguém na casa e daí a mamãe e o papai falam assim, fulaninho, vem aqui, canta a música aí do Pintinho Amarelinho, canta aí. Aí a criancinha põe o dedinho e vai, canta lá do jeitinho dela. Ou então, fulaninho, vem aqui, mostra aqui, quem é o papai, quem você gosta mais, mamãe ou papai? E a criança faz alguma coisa. Então aí ele percebe assim, ele começa a ver que tem um mundo, primeiro ele percebe com isso que tem um mundo exterior ali, que além dele tem todo esse mundo. E ele percebe, ele começa a perceber, ele já tá maiorzinho, que se ele der algo, ele é bem mais quisto. Então vamos dizer, o dia que chega a visita, e aí a pessoa fala, filhinho, vem aqui, fulaninho, vem aqui. Vamos cantar, vamos falar, mostra aqui. Quem que você quer? Qual que é o mais bonitinho aqui, a mamãe ou o papai? E a criança, de quem você gosta mais? E a criança, ai filho, vai pra lá. Hoje ele tá chatinho, hoje ele não vai fazer. Vai pra lá, vai. Ele percebe que quando ele dá algo, ele tem mais retorno. Então ele percebe a relação de troca. Essa é a percepção dele. Então a dor dele, qual vai ser? A dor da manipulação. Então ele percebe que quando alguém, que ele só vai ter mais valor quando ele fizer aquilo que as pessoas querem. E não é isso, isso é o que causa a dor nele, a dor da manipulação. Mas lembrando que tudo tem recursos e dores. A gente está trabalhando aqui mais recursos. Por quê? Porque isso é o que nos torna inferior. A gente acha que a gente é menos do que os outros por conta dessas dores. E aí, cada um vai precisar analisar um pouco mais como é que foi a família, o seu lugar ali que você foi criado. O que foi mais trabalhado em você? Que dores você sentiu mais? Então, assim, a dor do psico é a dor da manipulação. Então, ele percebe que tem esse jogo e ele fica uma criança que sempre vai querer ser prestativo, porque ele na cabecinha dele se eu não fizer nada, eu não vou ter lugar aqui. Então, eu vou sempre ter que estar fazendo esse jogo, porque ele percebe que tem muita manipulação para que ele possa ser quem ele é. Ele precisa se deixar ser manipulado para ele ser quem ele é. Isso é o psíquico, é o terceiro traço. Só voltando aqui no oral um pouquinho, então assim, deixa eu voltar um pouquinho no esquizoide. Corpinho do esquizoide, magrinho, parece até meio, sabe, desarticulado, quando não junta, enfim. Quando o corpinho é tão magrinho que parece que os bracinhos, eles não combinam muito bem, sabe, que parece que foi montado assim? O esquizoide. O oral, ele é mais gordinho,
o oral tem uma tendência a acumular gordurinhas. Sabe aquele bebezinho que dá vontade de você morder? Sabe? Então ele vai crescer um adulto com tendência àquela barriguinha, a ter mais obesidade. O oral, ele é mais rechonchudinho, que dá vontade de abraçar. O oral gosta desse acolhimento. Já o psico é aquele que percebeu a manipulação. Quando ele se torna adulto, ele vai se tornar uma pessoa extremamente estrategista, que vai perceber que a manipulação é o jogo. Então ele vai ter muita estratégia de manipulação, o que não é ruim, porque ele pode ser um grande líder também. Como é o formato do corpo do psico? O formato do psico ele sempre vai querer parecer ser maior do que ele é. Então o ombro grande e às vezes a cinturinha assim, ó, que faz aquele triângulo, aquela pessoa que para e fica com o pé aberto, parecendo sempre para parecer maior do que ele é. Então aquele formato assim, ó, triângulo, bumbum pequenininho, o ombro grandão, sabe? Porque ele precisa parecer grande. Esse é o psico. Depois do psico vem o masoca. O quarto traço a ser formado é o masoca. O masoca, ele é formado no período em que a criança começa a fazer o desfraude. Como assim? Então, a criança, ela tem um período correto para fazer esse desfraude. Tem um tempinho em que em que o organismo dessa criança está pronto para sair da fralda. Mas às vezes a mamãe, ela tem uma certa ansiedade para que saia logo desse período, né? Vai dar um conforto maior para a criança e também para a mamãe. E às vezes as pessoas vêm, né? E no intuito de nos ajudar como mãe, né? Nos dão sugestões, por exemplo, meu filho tirei com tal tempo, essa criança já está muito grande, ela ainda usa fralda, não. Então, por N motivos, as pessoas têm lá o seu desejo de, claro, que a criança pare de fazer o seu xixizinho, o seu cocôzinho ali na fralda. Ela quer que a criança peça. Mas não é qualquer hora. Tem o período certo para fazer isso. E quando é que a criança consegue fazer? Qual é o período? Quando a criança tem autonomia de subir um degrauzinho de escada sozinho. Sabe quando ela sobe um e daqui a pouco ela sobe mais um? Isso significa que ela já tem a força suficiente e já tem a organização para conseguir ela ter o domínio dos seus esfíncteres. Então, às vezes, a gente pede, a gente força, a gente coloca a criança para não fazer o uso de fralda e a criança não está pronta. Nem tô falando aí de idade, tô dizendo de organismo. Mas às vezes às vezes a criança já é um pouco maiorzinha, e aí a mamãe às vezes fala na frente de outras pessoas, mas a criança já entende, lembra? Ela até já saiu do traço lá que percebe a questão da manipulação. Filhinho, vem aqui, canta a música do Pintinho Amarelinho, quando ele é o psico. Quando ele está no traço de psico, vindo para o traço de masoca. Então ela já percebe, não é uma criança que ela está alheia a tudo. Então às vezes tem um irmãozinho, e gente, é normal, né? Mas qual é a interpretação
que a criança dá. Tudo isso a gente está dizendo da interpretação da criança. Foi a sua criança que interpretou tudo isso. Eu, Ieda, tenho os 5 traços e tem alguns que predominam mais em mim, porque a minha interpretação foi muito mais sobre determinado traço, ou porque eu vivi mais coisas que me trouxe dores relacionadas àquilo. Por exemplo, às vezes a criança tá lá e faz ali o número 2 e o irmãozinho fala: ai, pelo amor de Deus, tira essa criança daqui, nossa, de novo, e vem lá, né, a pessoa que cuida, que pode ser a mamãe, o papai, o cuidador, enfim. Ai, fulaninho, de novo, já falei pra você, tá. E essa criança começa a forçar para não passar de novo essa vergonha. Ela tem muita vergonha de ter passado por isso. Então ela se segura, ela começa a segurar para não fazer, para não passar vergonha se ela fizer. Então o que ela faz? Ela segura. E isso faz com que ela segure aqui, ó, na parte do bumbum. Ela ainda não tem controle de toda a parte interna dela. Depende da idade, né? Então ela vai segurando, ela usa todas as suas forças para se segurar na parte do bumbum. E aí, como é que fica o formatinho do corpinho? É aquele corpinho mais retinho. Isso, gente, vocês já vão lembrando de pessoas que vocês conhecem. Sabe aquele formato bem mais retinho do corpinho? Muitas vezes forte. Os braços fortes, as pernas fortes, aquela pessoa rígida, que é bem durinho, assim, sabe? Tudo durinho. Por quê? Precisou segurar muito. E qual que é a dor do masoca? A dor do masoca é justamente essa, a humilhação. Então, todas essas dores que eu tô passando, quando a pessoa passa na vida adulta, em qualquer parte da vida, por algo que pode trazer humilhação, a pessoa recua quando ela está na dor. Por isso que eu estou dizendo que se a gente trabalhar esses processos de se conhecer, cada um vai conseguir perceber por que tá travado. O que eu tô travado? O que tá acontecendo comigo que não tá me deixando avançar dentro de cada dor? E aí vocês vão ter todos os recursos também para trabalhar. Então, por isso que você se sente inferior. Então, o masoca, se tem uma possibilidade dele ser humilhado, ele não vai. Ele vai sentir a inferioridade dentro dele. Então, não, eu não vou me expor. Então ele se segura e ele aguenta muito. Acontecem um monte de coisa na vida adulta dele, acontece um monte de coisa e ele não explode, ele fica ali firme, aguenta do chefe, aguenta da esposa, aguenta do filho, ele aguenta, porque ele sentiu a dor de humilhação de pequenininho, ele fala, se eu explodir vai ser pior, vão me humilhar, então não vou ficar aqui. Então veja que cada um tem um porquê de paralisar. Então o traço rígido é o último traço a ser formado, quando todos os outros traços já se formaram, o esquizoide, o oral, o psico, o masoca e agora a formação do rígido. Então na formação do rígido a criança já é maiorzinha, ela começa a perceber o seu corpinho, então ela percebe que existe o papai e a mamãe, que são diferentes, inclusive que o corpinho dela é mais parecido com o do papai ou com o da mamãe. E também é nesse período em que ela começa a desenvolver uma admiração maior pelo sexo oposto. Se ela for menina,
ela vai criar uma admiração, tipo, o meu pai é o príncipe encantado. Então ela vai começar a admirar mais o papai e vai criar automaticamente uma disputa com a mamãe. Então, o rígido, ele tem uma tendência a querer ser sempre melhor. Ele vai sempre querer disputar. Então, ele vai disputar com a mamãe. Vai querer disputar o papai com a mamãe. Uma disputa extremamente inocente. Trata-se de uma criança, lembre-se. Nunca é aquela coisa de adulto. Não, gente, é interpretação. O meu papai é maravilhoso, o meu papai é meu papai. É meu papai. Então precisa ir mostrando que sim, o seu papai é o seu papai. E também tem aqui a mamãe, que é a namorada do papai. E aí vai trabalhando isso na criança. A interpretação que ela tem é que o papai é o papai dela. Então ela vai disputar esse papai com a mamãe. Cabe aos adultos, né, irem diluindo essas interpretações da criança de um jeito bem tranquilo, né? Isso é, cada casa trabalha de um jeito e a criança interpreta de determinada forma. Então, nesse quinto traço, a criança vai perceber essa diferença nela. E qual é a dor do rígido? A dor do rígido é traição, exclusão e troca. Então, por quê? Porque ela vai sentir, dependendo de como for a condução disso, ela se sente traído, ela se sente excluído ou ela se sente trocado. E ela vai levar isso para a vida. Então, às vezes, dependendo da onde ela estiver, no trabalho, com amigos, ela vai sentir, por exemplo, tem lá um grupinho de amigos, foi para uma festa, ó, gente, vamos combinar, ninguém vai ficar com ninguém, tá bom, beleza, hoje nós estamos aqui só, todo mundo junto se divertindo. E aí, de repente, lá, todo mundo acaba conhecendo alguém, se interessando, e aí acabou que só ela não ficou com ninguém. Ela vai sentir que todos os amigos traíram e que ela ficou só, porque ela tinha essa dor. Porém, gente, tudo isso que a gente tá dizendo aqui pode ser tratado, e é isso que eu venho trazer. Então, por que você se sente inferior? Muitas vezes, porque você tem dores que vieram lá do seu processo de mielinização. Todo mundo tem essas 5, todo mundo tem os 5 traços, todo mundo tem. Porém, alguns podem estar mais na dor. Por isso que às vezes você se sente inferior, se sente menos do que determinada pessoa, por todos esses passos que eu passei para vocês. Então, assim, tudo isso a gente pode identificar com os traços de caráter. Talvez isso pode ser um grande motivo com que está fazendo com que você esteja parado e travado aonde você está. Não, tá, mas aconteceu isso quando eu era pequenininho, até 6, 7 anos. Sim. Porém, se você se conhece, se você consegue identificar quais são os traços que estão predominando na dor em você, a gente vai tratando tudo isso com o método e vai fazendo com que você comece a entrar no seu recurso, porque a gente está falando aqui de dores, mas você tem recursos. Todos os traços têm recursos e ninguém fica com os 5 traços na dor. Não, isso não existe. Você pode até estar com 4 traços na dor. Normalmente você tem 2,
3. Pode sim estar com 4 traços na dor, mas 5 não. Você não consegue ficar com 5 traços na dor, porque tudo está em dor. Alguma coisa você está no seu recurso. Todos esses traços têm sim recursos muito bons, tá? Hoje a gente está falando aqui o porquê você pode estar se sentindo inferior. Você sentiu essas dores. Então, sempre, por exemplo, eu acabei de falar do rígido. Nossa, mas sempre eu sinto que ao invés de me entregar isso no meu serviço, entrega para aquele outro. Então, você se sente trocado. Eu merecia isso, não aquele outro. Então, você se sentiu trocado, tá na dor. Então, pode ser trabalhado, e o rígido é um dos traços que mais realiza quando tá no recurso. Então, é isso que a gente está falando. Para mim, Ieda, fez muito sentido quando eu descobri os traços. Então, eu descobri que existiam os traços de caráter, que isso, eu querendo ou não, aceitando ou não, estavam dentro de mim, e isso já está posto, isso faz com que eu haja todos os dias de acordo com os meus traços. Então, existe o formato do corpo do rígido é o formato do corpo de mais perfeição. Sabe aquela mulher que tem aquela cinturinha pequenininha, bem pequenininha, o quadril largo, tudo no lugar, harmonioso, ó, em cima, embaixo, tudo igual. O rígido, a cinturinha, dividiu ali, ó, o coração e a sexualidade. Lembra que lá, quando ela era pequenininha, ela se sentiu trocada? Talvez pela mãe, depende de como foi ali, né, trabalhado, tal. A mãe pelo papai? Como assim? O papai me fala que eu sou a princesinha dele, mas depois ele acaba ficando com a mamãe. É interpretação, gente. Interpretação. Só interpretação. Então ele se fecha, muitas vezes ele se fecha. Ele cortou ali na cinturinha. Então o coração dele é uma coisa e a sexualidade é outra coisa. Essa é uma especificidade do rígido, que ao mesmo tempo, saindo dessa dor, é muito criativo, é dinâmico, não espera, realiza com bastante facilidade. Então são muitas coisas a serem trabalhadas e muitas coisas com muita potência para fazer com que você saia dessa carreira que está travada, parada, e você consiga avançar para chegar na onde você espera chegar. É sobre isso que a gente está falando. Avançar na carreira, sair da procrastinação através da análise dos traços de caráter. Vem comigo que a gente vai falar muito mais sobre isso.